bem com vocês? Então, gente, hoje a aula vai ser sobre brinquedoteca. Eu vou conversar com vocês sobre aspectos gerais de uma brinquedoteca. Vou explicar o que é uma brinquedoteca e o que pode ser aprendido por uma criança numa brinquedoteca, as habilidades e as capacidades que elas podem adquirir dentro de uma brinquedoteca. Inclusive coisas subjetivas que uma criança pode aprender. Eu gostaria também de me desculpar pelo atraso no vídeo. Eu realmente não tô conseguindo postar nos dias que eu planejei, seja por falta de organização e também por problemas que eu tô tendo com a plataforma, com o YouTube e também com dificuldades de gravar o vídeo. Eu gravei esse vídeo já e eu tô tendo que refazer ele novamente porque teve problemas no áudio. Eu sei que é chato eu ficar aqui me desculpando, mas eu acho que eu devo uma satisfação para vocês. Então é isso, vamos iniciar a aula de hoje. O que é uma brinquedoteca? Uma brinquedoteca é um lugar onde a criança ela é livre para brincar. E os profissionais, eles podem utilizar esse lugar como um laboratório para pensar, para discutir, para analisar e para pesquisar o valor do brinquedo no desenvolvimento das crianças. Segundo a Associação Brasileira de Brinquedotecas, a ABB, a brinquedoteca tem um propósito de desenvolver a criança em toda a sua plenitude, de ajudar a criança a resolver problemas, a descobrir coisas novas, a ela poder superar desafios, se socializar e crescer do ponto de vista físico-motor, socioemocional e cognitivo. Eu não sei se a palavra físico-motor está escrito correto, eu não sei se, eu acredito que tenha saído o hífen e eu escrevi errado, então me desculpe por isso também. Dessa maneira, gente, os brinquedos dispostos em cantos temáticos, a gente chama de cantinhos, eles estimulam as expressões das crianças, permitem a imaginação delas fluir, desenvolve a linguagem, a interação social e a construção da personalidade, inclusive a aproximação da criança com a outra. Deixa eu ver se está gravando. Sim. O brincar é uma atividade que ela é natural, consciente e voluntária. É uma atividade social, infantil e pode ser definida pelo uso da imaginação e a imitação de diferentes significados da vida, proporcionando às crianças uma educação, uma experiência educacional única. Quando a gente fala, quando a gente fala em imitação de diferentes significados da vida, diz respeito, eu vou citar um exemplo para vocês. Quando as crianças elas brincam de casinha, quando no lugar tem armarinho, piazinha, panelinha, pratinho, e ela brinca de como se ela estivesse cuidando da casa, dos filhos, os filhos são as bonecas. Então ela está imitando os diferentes significados do dia a dia, aquilo que ela vive junto com a família. E, inclusive, brincar de casinha também é para os meninos. Eu já tive a experiência, já não sei se vocês já puderam ter experiência de trabalhar como auxiliar da educação infantil. Eu já presenciei os meninos brincando também de casinha. Eles pegam as bonecas, eles dão nome, eles chamam de filho, eles falam: cheguei, eu sou o pai. Enfim, é muito bacana. Se vocês puderem um dia, puder fazer o estágio não obrigatório, é muito bacana, é muito enriquecedor nas nossas experiências como professor. Então, por isso, o ato de brincar é por essa atividade que as crianças conseguem expressar
e internalizar a linguagem externa. Elas conseguem construir o seu pensamento e assim conseguem desenvolver todas as suas capacidades. Eu acho que quando a gente diz que a gente consegue construir o nosso pensamento, pra gente é muito óbvio, né? A gente pensa o tempo todo, a nossa cabeça não para nunca. Mas para uma criança, isso não é óbvio. As crianças ainda estão em fase de crescimento, de descoberta, de construção da personalidade. Então, a brinquedoteca, ela ajuda a criança a construir o pensamento, a linguagem externa e a linguagem interna também. Nesse sentido, a brinquedoteca, ela tem muita responsabilidade, porque é um lugar que as crianças começam a viver as situações do dia a dia, como eu falei para vocês, citando o exemplo da brincadeira de casinha. E aí elas conseguem construir a sua própria personalidade, os seus valores, a moral, a sua ética e a postura que ela vai ter em relação às outras crianças. Agora, essa segunda etapa do vídeo, vou falar um pouco sobre o histórico e o amparo legal para implementação das brinquedotecas hospitalares. Eu acho muito bacana a gente falar um pouco sobre a história das coisas, porque a gente vê como que funcionavam as coisas antigamente e também diz muito a respeito de como as crianças viviam, né? Que acho que não é mistério para ninguém. Antigamente as coisas eram bem mais difíceis para as crianças em relação a hoje, né? Não se tinha tanta valorização da criança. As pessoas pensavam que as crianças eram pequenos adultos, né? Então, é muito legal a gente falar do histórico também, porque o brincar naquela época não tinha tanto valor que nem tem hoje em dia, principalmente na área da pedagogia, né? Então, vamos lá. Evidente, né, gente, a importância da brinquedoteca direcionada para as crianças, porque ela possibilita atividade, sejam elas de cunho pedagógico ou não, e brincadeiras lúdicas em um ambiente que ele é próprio para a interação social com as outras crianças, tornando ainda mais rico em relação ao desenvolvimento emocional, afetivo e interacionalista. Segundo Los Angeles Toy Loan, a primeira brinquedoteca ela surgiu em 1930 nos Estados Unidos, em um período que os Estados Unidos eles estavam vivendo uma crise econômica muito grande. E após um relato de um empresário, ele notar que algumas crianças estavam furtando brinquedos do seu estacionamento. Aí ele percebeu que essas crianças elas estudavam próximas e por causa do que estava acontecendo, esse empresário da loja ele foi conversar com o diretor da escola para tentar entender por que as crianças estavam cometendo esses furtos. E aí, após essa conversa que esse proprietário teve com o diretor, ele chegou à conclusão de que esses roubos eles estavam acontecendo devido à carência de brinquedos que as crianças tinham. E por causa disso, esse proprietário ele resolveu contribuir positivamente para que as crianças não precisassem mais furtar. E aí ele pensou em emprestar esses brinquedos para as crianças para poder ajudar nessa situação. Eu achei muito bacana a iniciativa desse empresário, porque ele não contatou a polícia, ele não fez um escarcéu, ele teve a sensibilidade de ajudar essas crianças, né? Porque elas não estavam tendo acesso às coisas, aos serviços, aos alimentos. Então eu achei de uma sensibilidade muito grande na época ele ter feito isso, porque lembrando, na época eu acho que as crianças iam até pra cadeia, não sei ao certo, me corrijam se eu estiver errada, mas essas crianças trabalhavam, era muito difícil a época. Então eu achei muito bacana ele não agir com agressividade e sim tentar propor algo, ele tentou ajudar de uma maneira as crianças
para que não acontecessem mais, para que elas não precisassem mais roubar as coisas, né? Partindo desse pressuposto e com o intuito de contribuir com a comunidade, deu origem à ABRI, que é a Associação Brasileira de Brinquedotecas. No Brasil, de acordo com a ABRI, a ideia surgiu devido à necessidade em ajudar as crianças com deficiência e na abertura da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a APAE, houve uma exposição de alguns materiais pedagógicos, tornando-os mais visíveis, dando mais visibilidade para esses materiais pedagógicos e, consequentemente, despertando interesse mais sobre eles. Com tudo isso, foi necessário dispor de um espaço que era destinado essencialmente para essa temática em 1973, chamado de ludoteca. No entanto, em 1981, a pedagoga Nilce Cunha, a responsável pela criação do termo brinquedoteca, ela assumiu a direção da primeira brinquedoteca do país, a Brinquedoteca de Indianápolis, no estado de São Paulo, e atualmente é conhecido como Instituto de Indianápolis. Gente, a Nilce Cunha, ela deu muita contribuição para a pedagogia, inclusive na organização e caracterização de uma brinquedoteca. Inclusive, ela contribuiu muito com a literatura para que a gente possa estudar e conhecer mais a brinquedoteca. Se algum lugar deseja montar uma brinquedoteca, geralmente as pessoas consultam os livros que ela disponibilizou, que ela escreveu, porque nesse assunto ela é, vamos dizer assim, ela é a principal fonte de informações que a gente tem sobre isso. Ela é muito incrível e eu vou falar bastante dela nesse vídeo aqui. Então ela fala que quando uma criança ela entra numa brinquedoteca, ela precisa ser tocada pela expressividade da decoração, porque a alegria, o afeto, a magia, elas precisam ser palpáveis nesse lugar. Se a atmosfera desse lugar não for encantadora, então não vai ser uma brinquedoteca. Uma sala que é cheia de estantes com brinquedos, ela pode ser fria. Ela precisa ser um ambiente que estimule a criatividade. Ela deve ser preparada de uma forma criativa, com espaços que incentivem a brincadeira de faz de conta, a dramatização, a construção, a solução de problemas, a sociabilização e a vontade de inventar. É bacana que nesse lugar tenha um camarim, uma espécie de um mini camarim com fantasia, com maquiagem, com fantoche, com bichinhos. Dessa maneira, gente, a brinquedoteca, ela pode ser inserida em diversos lugares, em diversos contextos, como nas escolas, nos hospitais e nos shoppings. Inclusive, a brinquedoteca, ela tá entrando no espaço da casa das famílias, porque tem muita gente que tá se inteirando desse assunto e sabendo da importância da brinquedoteca na vida das crianças e estão começando a construir as brinquedotecas dentro dos seus lares. E é muito bacana, tem muito material disso na internet, tem muito vídeo de gente ensinando a construir uma brinquedoteca de forma barata, ensinando a decorar, onde você procurar brinquedos que estejam mais em conta. Geralmente ONGs e bazares beneficentes vendem brinquedo que estão em uma condição boa, que você pode adquirir com preço mais barato. Ensinam a você construir mobília, estante, mesa com materiais recicláveis, por exemplo, com portas de guarda-roupa velho, com pallets, com caixotes de madeira de feira. É muito bacana. Eu vou indicar para vocês o canal da Flávia Kalina. Eu não sei se vocês já conhecem.
Ela vive numa família que é de professores e os vídeos dela são todos sobre educação, mas não pedagogia da escola. Não sei se vocês me entendem. Ela tem 3 filhos e ela fala muito sobre educação respeitosa. E é muito bacana, eu vou procurar o link aqui dos vídeos dela, que ela fala muito sobre brinquedoteca. Ela tem uma brinquedoteca em casa para os filhos dela. E ela traz muitas reflexões, é muito bacana o canal dela. Depois eu vou deixar aqui no box de informações para vocês. Então vamos continuar, né? E nos hospitais, que aqui é o nosso interesse, a brinquedoteca ela está amparada legalmente. A importância da brinquedoteca no ambiente hospitalar, ela pode ser justificada pelo fato de que a criança ela está por um período muito longo distante da sua rotina e da sua família. Ela está privada muitas vezes do convívio social e de brincar e de ir para a escola também, devido a um problema de saúde. Isso tudo, gente, pode acarretar numa fragilidade emocional imensa. E o brincar, e o poder se socializar com as outras crianças dentro de uma brinquedoteca no hospital pode trazer um grande alívio à dor e ao sofrimento através da diversão. E pela distração, pelo carinho também por parte dos colegas e ali dos professores ou do profissional que está responsável pela brinquedoteca no hospital. Geralmente é um professor. Devido a uma necessidade de ter um espaço direcionado para as crianças hospitalizadas, pelos motivos que eu falei agora anteriormente, no ano de 2005, a Lei Nacional 11.104/105, ela tornou obrigatória a instalação de brinquedotecas nos hospitais brasileiros, porque foi vista a necessidade de um ambiente em que as crianças hospitalizadas elas pudessem fazer uso das atividades pedagógicas e suas práticas voltadas para o lúdico dentro do hospital. Esse é um espaço que é muito importante para promover a interação, a valorização, a saúde e o brincar. A brinquedoteca, ela ajuda muito a minimizar os efeitos das doenças e dos tratamentos médicos. Assim também ela auxilia no apoio familiar. A brinquedoteca, os familiares, eles também podem brincar com as crianças num tempo de visita dentro da brinquedoteca. E a criança que ela está internada, ela deve dar continuidade a diversos aspectos que assegure a vida dela mais próxima da sua rotina, como sociabilizar, brincar, se divertir, estar em contato com a família. Lógico que é uma interação diferente de quando ela está na sua vida, na sua rotina normal, né, fora de hospital. Mas esse espaço ele contribui muito para a criança ali conseguir enfrentar todas as dificuldades, né, de uma enfermidade. Essa etapa do vídeo eu vou falar para vocês sobre a necessidade do brincar, porque eu fico falando brincar, 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 mas é uma atividade que ela é muito importante para a criança, como eu falei para vocês, ela é inata às crianças, ela é uma necessidade como comer, como estudar, como falar, enfim. Então vamos lá. Deixa eu ver se tá gravando. Tá gravando. As pessoas pensam que brincar é somente quando as crianças estão no prezinho. E esse é um pensamento que tá errado, gente. Porque o brincar, ele deve ser uma atividade que perdure durante toda a vida da criança no ensino fundamental. Com brincadeiras que sejam apropriadas para a sua idade. Para cada idade tem uma brincadeira que é apropriada. O lúdico, gente, ele precisa ser visto como alguma coisa positiva e fundamental às nossas necessidades como seres humanos, porque facilita o trabalho do professor em compreender, em observar
e entender as capacidades e as limitações e desenvolver uma consciência crítica de que o professor ele vai se apropriar da posição de pesquisador em relação às crianças. O lúdico ele oportuniza o professor a se tornar pesquisador, porque é muito necessário, quando as crianças estão em fase escolar, a observação do professor, porque através do lúdico, das brincadeiras e dos jogos, o professor ele consegue ver o que as crianças gostam, o seu comportamento, as suas limitações, as suas habilidades, a sua personalidade. Muita coisa dá para ser observada através do ato do brincar. Em uma brinquedoteca, como eu falei para vocês, existem os cantinhos e eles são muito divertidos e são simples de fazer e são muito ricos em emoção e descoberta. O espaço ele é bem decorado e cada criança ela pode brincar em um cantinho que mais ela se identifica. E assim a criança ela se sente importante e valorizada, como afirma Cunha. Muitos brinquedos, jogos variados e diversos materiais que permitem expressão da criatividade. Então, dessa maneira, a autora, ela disserta que a brinquedoteca ela propicia a construção do saber, sendo, abre aspas, uma deliciosa aventura na qual a busca pelo saber é espontâneo e prazerosa. O brincar, gente, ele não é somente uma atividade para ocupar um tempo ocioso, como eu falei nos vídeos anteriores. Brincar não é só passatempo, porque as crianças elas aprendem muito brincando. Todas as crianças elas têm o direito de ter oportunidade educacional que atenda às necessidades básicas de aprendizagem e construção do conhecimento na interação com os outros. Como eu falei para vocês, gente, brincar é um direito da criança. E os professores, gente, eles geralmente ocupam muito do seu tempo planejando, organizando e executando as atividades para as crianças. Mas a gente, como professor, muitas vezes a gente esquece de observar as crianças, do que elas gostam, enfim, e ensinar as crianças a gostar de brincar em grupo, porque é nas interações que a criança tem com a outra que ela consegue fortalecer valores éticos e fundamentais ao nosso desenvolvimento moral como seres humanos. E também nas interações, aqui eu já falei para vocês, desculpa, eu me atrasei. E também é nas interações que as crianças conseguem perceber que as crianças têm características diferentes. E aí, com isso, elas conseguem aprender a respeitar essas diferenças, além de poder estabelecer afeto em vínculo com as outras crianças e com o adulto. Sempre quando eu vou falar de diversidade, eu gosto de colocar esse quadro da Tarsila do Amaral. Sempre que me vem à mente essa palavra, eu acho muito legal esse quadro, porque é o quadro Os Operários, e eu acho muito bacana ele, eu acho muito incrível para mim, quando me fala da palavra diversidade, me vem esse quadro à mente. Biblioteca como espaço para aprendizagem. A brinquedoteca é um lugar para brincar e desenvolver o aprendizado, como eu falei para vocês. É um ambiente que é preciso ser colocado em primeiro lugar na preparação das atividades,
a serem desenvolvidas na infância, sendo um dos melhores aliados do professor na tarefa de educar, porque como eu falei para vocês, a brincadeira ela é muito importante, ela transmite conceitos e a criança aprende muitos aspectos subjetivos da vida dentro de uma brinquedoteca. A utilização de jogos e atividades lúdicas em uma brinquedoteca são sugestões que contribuirão muito para o ensino, para que o ensino tradicional ele se transforme. Nesse sentido, os jogos são um recurso de aprendizado. Eles ensinam e educam de forma prazerosa, que além de divertir, eles servem para contextualizar o conhecimento e favorecer a formação de grupos que se identificam por algum interesse em comum, criando um ambiente de cooperação e oportunizam as descobertas de forma coletiva, possibilitando uma relação dinâmica e interativa no processo de ensino-aprendizagem. Eu coloquei aqui, eu vou explicar para vocês sobre o videogame. Ele tem uma pintura das crianças com videogame. Eu pesquisei e o videogame ele pode estar assim dentro de uma brinquedoteca, apesar de ser um tema bem polêmico aí, né? Só que depende do lugar, né, gente? Eu nem sei se em todos os hospitais uma brinquedoteca consegue ter um videogame. E é lógico, gente, os videogames, eles ajudam muito na nossa inteligência, na nossa mente, tanto para criança quanto para adulto. Eu sei que para os adultos é muito bom para treinar a nossa mente, para treinar o raciocínio, a memória. Para as crianças também ele se mostra muito benéfico, mas é preciso que ele seja usado com supervisão de adulto, porque existem muitos jogos que não são adequados, principalmente para a primeira infância. Tem alguns tipos de jogos, eu não quero entrar muito nesse assunto, mas que eles são agressivos, vamos dizer assim, e não serve para as crianças, gente. Eu não sou contra videogame que seja violento, que seja de terror, mas para criança eu acho que não é muito legal. Enfim, vamos continuar aqui. Na brinquedoteca, as crianças elas adquirem experiências e conseguem contextualizar a teoria e com a prática. Seguindo essa linha de pensamento, Montessori, aí a rainha da educação infantil, ela defende que nesse lugar, além de proporcionar a colaboração entre as crianças, elas podem ficar livres para escolher os materiais e onde e como usar eles. Sendo assim, então, como ela fala, em primeiro lugar, pensa-se em criar um ambiente adequado, onde a criança possa agir tendo em vista uma série de interessantes objetivos, canalizando assim, dentro da ordem, sua irreprimível atividade para o próprio aperfeiçoamento. Montessori, 1965, página 58. E para Nilce Cunha, não sei se é Nilce Cunha, a brinquedoteca é um lugar diferente. Ele pode ser construído na sala de aula, onde chama as crianças para brincadeira, para um estudo, para o querer fazer. Vou falar aqui novamente da minha experiência na educação infantil e realmente, gente, na sala de aula a gente fazia uma brinquedoteca. Os brinquedos muitas vezes eles ficavam guardados em caixas ali dentro de um prezinho. Geralmente tem muito brinquedo. Eu consegui ter experiência numa escola pública e essa escola conseguia muita doação de brinquedo usado. Então, e também tinha lá na sala, tipo, armarinho, fogãozinho, tinha tapete de carrinhos para os meninos, tinha instrumentos musicais. Só que daí a gente precisava construir esses lugares todos os dias. A gente
Lógico que num prezinho tem outras coisas que as crianças precisam fazer, né? Elas têm atividades, enfim, elas aprendem algumas coisas também, não é só para brincadeira. Apesar de muitas atividades serem ensinadas a partir de brincadeiras e jogos, mas é preciso todo dia ter um momento ali que as crianças brinquem livremente, assim como numa brinquedoteca. Então, a gente colocava todas as carteiras no fundo da sala, ou às vezes a gente criava é, tipo casinhas com as carteiras e fazia os cantinhos ali para criança. E cada dia era um cantinho diferente. E quando fazia sol, a gente ia brincar na parte externa da escola, brincava de bola, de bambolê, de várias outras coisas. Então é por isso que esse é um lugar de espaço de construção de conhecimento, que pode acontecer dentro e fora da escola, como eu falei para vocês. Um lugar que é destinado a brincadeiras, com equipamentos de brinquedos, jogos e profissionais que precisam ser especializados, no qual as crianças se movimentam, elas conversam, escolhem os seus brinquedos e criam as suas próprias regras. A brinquedoteca é um lugar para brincar e, por conta disso, independente da idade e do nível escolar das crianças, brincar sempre será o maior objetivo das crianças. E é importante, como diz Nilce Cunha, a ação da criança que brinca. E para isso é preciso profissionais que estejam conscientes para que possam interagir e organizar o espaço de modo que favoreça o brincar. Gente, na brinquedoteca não é só o professor que pode trabalhar. Psicólogos também podem, músicos, professores de artes, psicopedagogos, é, enfim, diversos profissionais ali que eles estão capacitados para lidar com crianças. No que diz respeito das contribuições que a brinquedoteca traz, cabe evidenciar aqui sobre os momentos de interação e de socialização entre as crianças, que terão acesso a uma grande variedade de brinquedos dentro de um lugar lúdico. Por isso, a brinquedoteca é um espaço próprio para se trabalhar com o lúdico, com representações visuais e táteis, jogos e outras coisas também. Nilce Cunha, ela fala também que é importante evidenciar que a brinquedoteca também é um lugar onde a criança consegue interagir e aprender socialmente com as outras crianças. A gente aprende muito com o outro. Então é preciso desenvolver uma educação que respeite as diferenças, visualizando como uma oportunidade de desenvolvimento pessoal e social que enriquece os processos de aprendizagem. Gente, é muito importante que a escola ela trabalhe, não só a escola, enfim, né, os lugares de educação trabalhem com a valorização não a valorização, com o ensino de valores, com o fortalecimento de valores. Porque, na minha opinião, nos dias de hoje, parece que carece muito a nossa sociedade de valores. E é na primeira infância, na infância, que muitas coisas, muitos aspectos da nossa vida, muitos conceitos onde eles são firmados. Então é importante que a escola ela trabalhe muito e em conjunto com a família com o ensino de valores. Para que se possa obter resultados na brinquedoteca, é necessário que seja criado um espaço adequado com brinquedos suficientes e que eles estejam de fácil acesso para as crianças, para que esses brinquedos possam estimular elas a brincarem.
Então, gente, é importante na hora de se construir uma brinquedoteca, na hora que for organizar os brinquedos eles sejam colocados em uma altura baixa ou em caixas no chão mesmo ali, que a criança consiga puxar e abrir essa caixa e pegar os brinquedos, porque não adianta nada fazer uma brinquedoteca linda, colorida, cheia de coisas e os brinquedos tá tudo lá no alto. É um lugar que precisa ser de fácil acesso para as crianças, para que elas se tornem mais independentes e escolham as coisas que elas mais gostam. Vamos falar agora das contribuições de uma brinquedoteca. Numa brinquedoteca, as crianças elas vão poder vivenciar momentos de encontro consigo mesma e com o outro, momentos de fantasia e momentos de realidade, de transformação e percepção, momentos de autoconhecimento e conhecimento do outro. Também momentos de cuidado de si e olhar para o outro, momentos de inventar brincadeiras com os brinquedos disponíveis. Na brinquedoteca também é possível desenvolver a linguagem, o pensamento, a socialização, favorece a iniciativa das crianças, a autoestima, prepara a criança para enfrentar os desafios e adquirir conhecimento. As brincadeiras, elas são mais fáceis de serem direcionadas em uma brinquedoteca, porque a gente pode disponibilizar às crianças diferentes jogos e orientar em como elas usar esses jogos. Em uma brinquedoteca, a gente pode usar com jogos e brincadeiras, oportunizando situações de construção de significado, de questionamento e transformação de significado. Não é somente, gente, um lugar para aprender, mas é também um lugar de atividades de emoções, um lugar de afetividade, de estabelecimento de laços, podendo entender as dinâmicas internas que liga cada pessoa. A criança ela vai conseguir entender ali mais ou menos o que o outro pensa, a sua dinâmica, o vínculo que cria a conexão com o outro. Isso é muito bacana. As relações cotidianas entre a criança e o professor é fundamental para um bom atendimento em uma brinquedoteca, que pode ser de ajuda, participação e compreensão, que é muito importante. Como afirma Nilce Cunha, são diversas as contribuições que a brinquedoteca traz para o desenvolvimento infantil, onde o sentido dos jogos e as brincadeiras elas são entendidas pelas crianças de uma forma verdadeira. Para Teixeira, na brinquedoteca, a vontade de brincar constrói uma aprendizagem mais significativa, porque a brinquedoteca é um lugar que desperta a curiosidade e a vantagem de brincar, criar e reinventar é o que contribui significativamente na sua aprendizagem. Porém, os jogos e as brincadeiras, eles devem ser muito bem explicados e contextualizados com a realidade da criança. Gente, acho que todo tipo de conteúdo que você for transmitir para uma criança precisa ser contextualizada, precisa ter, vamos dizer, uma história. Não adianta você dar ali atividades aleatórias para a criança, principalmente se ela está em fase de alfabetização. Se você não traz as coisas que as crianças conhecem, a visão delas, a realidade delas, porque ela não vai se sentir parte, ela não vai se sentir protagonista da sua aprendizagem. E a aprendizagem tem muito relação com isso, da criança ela se sentir protagonista e importante na sua aprendizagem, porque elas são muito pequenas, muitas vezes elas não sabem por que elas estão na escola,
por que elas estão aprendendo determinada coisa. Então é importante a gente tentar resgatar o que as crianças gostam, as coisas que elas sabem, porque todas as crianças sabem coisas. E a realidade dela para contextualizar as atividades a ser desenvolvidas, seja lá qual for o conteúdo que o professor vai estar transmitindo. Então, por conta de tudo isso que eu disse, o professor ele sempre precisa estar em busca de novas formações para poder se inteirar das diferentes metodologias que elas podem ser utilizadas em diversos espaços para que se possa produzir uma aprendizagem mais significativa. Como eu falei para vocês e reafirmando novamente, o professor, ele é um profissional que vai sempre estar em busca de atualização do que está acontecendo, quais são as metodologias novas, qual que é os brinquedos novos, quais que são os recursos novos. Na minha opinião, o professor ele vai estudar até se aposentar ou talvez até mais. Então é bom que eu já fale isso para vocês, que vocês tenham ciência, seja lá qual for a área da educação que vocês desejam atuar, que vocês vão sempre precisar de atualização e buscar sempre novas formações. Essa busca por novas formações também é evidenciada nos estudos de Kramer, e onde ele diz: para que a educação infantil se concretize como um segmento importante no processo educativo, não bastam leis que garantam isso no papel nem teorias elaboradas sobre o desenvolvimento infantil. As pessoas que trabalham diretamente com as crianças precisam estar continuamente se formando para exercer sua função da melhor maneira possível, de forma a favorecer o desenvolvimento infantil em diversos aspectos, promovendo a ampliação das experiências das crianças e de seus conhecimentos. Então, como eu falei para vocês, não tem como, a educação ela vive mudando. O jeito que a gente aprendeu aos anos atrás, eu tenho 31 anos, eu lembro que em 1998 eu estava na primeira série sendo alfabetizada. E é uma área minha muito de interesse meu. E eu lembro que o jeito que se alfabetizava naquela época não é o jeito que se alfabetiza mais. Agora é totalmente diferente. Então o professor ele não pode ficar para trás nos conhecimentos. Ele sempre precisa, ano a ano, buscar mais atualizações. Porque muda muito rápido, gente. A educação sempre está mudando. Então, quando uma criança ela consegue aprender brincando, isso é um exercício que faz desenvolver todas as suas potencialidades. E ao interagir com atividades lúdicas, as crianças internalizam os conhecimentos sem que elas percebam, tornando a dinâmica da aprendizagem mais fácil. Paulo Freire, ele fala que numa brinquedoteca é possível proporcionar às crianças um contato maior entre os colegas, o que vem a ser muito importante no desenvolvimento infantil para as crianças. Criar laços de amizade e respeito mútuo. Além disso, a criança ela necessita estar muito bem emocionalmente para ela poder se envolver em uma aprendizagem. Deixa eu ver se está gravando. Tá. Agora a gente vai falar sobre a organização de uma brinquedoteca. Novamente aqui, Nilce Cunha, ela destaca que para uma brinquedoteca ela precisa ter um espaço físico que oportunize o fácil acesso das crianças ao brinquedo, onde as crianças consigam pegar sozinhas os brinquedos sem a ajuda de um adulto, para o desenvolvimento de experiências lúdicas. Esse espaço ele precisa ser usado para a realização de criatividades que sejam criativas. Então, é um local para estimular as crianças a brincar, possibilitando o acesso a grande quantidade de brinquedos dentro de um espaço especial lúdico.
Falcão, ele fala que a instalação da brinquedoteca deve ser um local para o estudo desenvolvido através de brincadeiras, numa sala que seja arejada, muito bem iluminada, com acomodações para dispor os armários, estantes, quadro branco, mesa para trabalhar em pequenos grupos de crianças, de modo que a junção de duas mesas permita o trabalho em grupo de no mínimo 4 alunos. É o que ele recomenda, que se não tiver mesas que sejam igual essas das imagens, sejam mesas pequenas, que nem na escola, é recomendado que o profissional juntem essas mesas para se trabalhar no máximo com 4 alunos, que formem grupos de 4 alunos. Montessori observou que em um ambiente propício, as crianças elas podem se expressar livremente e elas podem perceber os pontos que são fortes e os pontos fracos das crianças pequenas. Nesse ponto, é necessário observar a situação em que a criança apresenta suas características naturais. Observar a situação em que a criança apresenta suas características naturais. Então, brincando, as crianças elas conseguem externalizar, elas conseguem mostrar as suas características. Novamente aqui, Nilce Cunha, ela acredita que a construção de uma brinquedoteca, ela se faz necessário usar um espaço que ele precisa ser um espaço que esteja disponível para que possa proporcionar aulas lúdicas, se tornando um lugar com diversos recursos em um lugar favorável à absorção de conhecimentos, que seja mediado pelo uso de recursos didáticos, em que todos ali presentes possam manipular, possibilitando aulas mais participativas aulas mais participativas em que todos possam descobrir coisas novas. Nilce Cunha, ela também diz que a brinquedoteca deve ser o centro da vida lúdica, mais do que um espaço que seja só usado para depósito de materiais. A brinquedoteca precisa ser essencialmente um lugar para brincar, um lugar próprio para brincar, para poder cantar, para poder jogar, para poder dançar e aprender. No entanto, para Nilce Cunha, a instalação de uma brinquedoteca, ela pode ser em sala de aula, como eu falei, em um armário, em uma caixa, depende dos objetivos do professor e das suas finalidades. Esse lugar, ele precisa ser organizado. É muito importante a organização do espaço da brinquedoteca, porque ela vai influenciar muito no ato de brincar e no crescimento das crianças. Gente, ninguém gosta de um lugar bagunçado, né? Inclusive, a organização, ela deve fazer parte da vida da criança. E conforme a criança for crescendo, a gente pode dar tarefas para as crianças, para elas organizarem tanto a brinquedoteca, como a sala e como a casa. Tem várias pedagogas e pessoas que trabalham na educação e criação de crianças, que elas pregam muito isso. Inclusive na sala de aula, quando a professora coloca brinquedos para as crianças, elas têm um momento ali que a professora fala: vamos guardar os brinquedos, vamos organizar a sala. Então, numa brinquedoteca, a gente também pode dar essa tarefa de organização para as crianças, porque todos precisam ser organizados, todos precisam arrumar as suas coisas e cuidar das suas coisas. Então, por que não ensinar isso para as crianças também?
Em uma brinquedoteca, as crianças elas conseguem desenvolver a sua imaginação, a atenção, aprende a dividir em um local que ele enriquece as experiências e as vivências das crianças. Ela é um lugar que cria a relação entre o mundo da fantasia e o mundo da realidade. Bom, gente, nessa etapa do vídeo a gente vai falar sobre a composição de uma brinquedoteca. A gente não vai falar só de aspectos físicos, a gente também vai falar de atitudes que impulsionam também o aprendizado da criança. Então, vamos lá. Nilce Cunha, ela fala que uma brinquedoteca, ela não é somente construída pelo ambiente físico, mas também ela pode ser vista como um ambiente que ele impulsiona o processo de ensino-aprendizagem, de maneira que a criatividade, a diversão e os materiais concretos são ferramentas eficazes na construção de conhecimento. De acordo com Negrini, nesses lugares, os recursos pedagógicos, eles acabam tendo vida própria, porque eles podem ser usados tanto numa proposta didática e os objetos, eles ajudam na construção de conhecimentos. Uma brinquedoteca, ela pode ter um conceito muito amplo, um local para criação e desenvolvimento de atividades experimentais, inclusive de produção de materiais instrucionais que possam facilitar o apropriamento da prática pedagógica. Inclusive, gente, nesse espaço precisa compor os materiais instrucionais concretos a serem utilizados como materiais manuseáveis e jogos, onde os professores e as crianças podem dar expansão à sua criatividade, dinamizar o trabalho e enriquecer as atividades de ensino-aprendizagem, tornando o processo muito mais dinâmico e prazeroso. Então, gente, os materiais concretos, não sei se vocês já tiveram oportunidade de ver ou de usar, são objetos, jogos, materiais que eles facilitam a aprendizagem da criança e tem material concreto para alfabetização, para matemática que é importante, para geometria, enfim. Eu coloquei aqui um exemplo para vocês de imagens de materiais concretos de matemática. Nilce Cunha defende a contribuição da brinquedoteca na construção de conhecimento a partir de situações desafiantes que envolvam jogos, a exploração e a construção de materiais instrucionais manuseáveis, como os quebra-cabeças, caça-letras, jogos de números, figuras, jogos de memória, dentre outras coisas. Além de uma brinquedoteca possuir cantinhos diversificados, como por exemplo o cantinho do faz de conta, com mobília, boneca, roupa, fantasia, maquiagem, precisa ter um cantinho da leitura, com almofadas e tapetes. É importante que nesse espaço as crianças possam se sentir à vontade e confortáveis
para poder interagir com os livros. Gente, de novo eu vou falar aqui da minha experiência. Eu trabalhei com uma professora que ela fez o cantinho da leitura e ela colocou uma barraca de camping, sabe? Ela colocou uma barraca de camping, ela colocou vários pisca-pisca, ela colocou uma mantinha e um monte de livro lá dentro e as crianças adoravam. É importante também, gente, que na brinquedoteca tenha o cantinho das sucatas, para que as crianças possam fazer brinquedos, para que possa existir o cantinho dos teatros. Então, é preciso que o professor ele deixe os fantoches para as crianças poderem inventar histórias, onde a criança ela vai soltar a imaginação, ela vai trabalhar com a oralidade, que é muito importante também quando ela está em processo de alfabetização. Inclusive, tem como você usar as sucatas para criar personagens também, além de carrinhos, casinhas, animaizinhos. E também, gente, as sucatas, o material reciclável, ele é usado para que as crianças aprendam a ressignificar os objetos. Porque, por exemplo, uma garrafa PET, quando ela perde a sua utilidade, ela vai ser jogada no lixo. E tem toda a questão de sustentabilidade, de meio ambiente, de reciclagem. E para que essa garrafa PET não seja largada num aterro sanitário e fique lá anos se decompondo, é legal a gente trazer para as crianças e criar algum brinquedo, algum jogo com todos esses materiais recicláveis, não só as garrafas PETs, para que as crianças aprendam a reutilizar as coisas, não somente que seja alguma coisa que fique largado lá, mas que elas aprendam a ressignificar as coisas. Lembrando também, gente, que a gente tem um problema muito grande que já vem de muitos anos do consumismo desenfreado. A gente ainda está passando para as gerações futuras que consumismo é sinônimo de felicidade, mas não é bem assim, né, gente? Todo mundo sabe que as compras não trazem felicidade ali, uma felicidade genuína. Então é muito importante a gente ensinar já para as crianças pequenas a reutilizar os itens. Nilce Cunha, ela fala que os jogos e as brincadeiras, elas atraem muito as crianças. E esse interesse vem da diversão. Como aponta Teixeira, os jogos educativos, quando eles são orientados numa brinquedoteca, podem despertar no aluno a motivação, estímulo, curiosidade, interesse em aprender. Portanto, esses jogos, eles podem ser organizados na brinquedoteca de maneira que as crianças possam desenvolver a criatividade nas suas atividades lúdicas. Deixa eu ver se tá tudo certo. Tá tudo certo. Bom, gente, agora finalmente eu vou falar para vocês sobre a importância da brinquedoteca hospitalar. Eu contextualizei tudo isso para vocês porque se eu falasse só da brinquedoteca no hospital, eu acho que não ia fazer muito sentido. Então, era importante que eu falasse os itens anteriores para ficar bem explicado para vocês sobre a brinquedoteca. Então, vamos lá. Quando a criança ela está internada, ela não consegue entender a sua situação e isso torna o processo de hospitalização muito difícil e pode ser expressada pela criança pelo choro, pela irritabilidade, porque a criança ela não sabe aceitar seu tratamento.
Mitre, ele diz que o brincar ele pode contribuir para que se ressignifique o modelo tradicional de intervenção e cuidado das crianças hospitalizadas. Aqui. O brinquedo ele é uma ferramenta muito valiosa porque possibilita a brincadeira. Brincando, a criança ela consegue enfrentar melhor as diversas situações que acontecem no hospital, que muitas vezes são estressantes, como o próprio tratamento, a própria internação e a rotina de procedimentos médicos, o tempo de espera que a criança precisa esperar para que outras coisas aconteçam e também o tempo longe da família. O ato de brincar, ele possibilita um afastamento da criança a todas essas situações hospitalares, bem como elas conseguem trabalhar as emoções vivenciadas. As brinquedotecas, elas surgem com o objetivo de resgate do brincar espontâneo, como um elemento fundamental para o desenvolvimento integral das crianças, da sua criatividade, aprendizagem e socialização. Apesar da sua origem estar ligada a fins lucrativos, onde inicialmente o objetivo era o empréstimo de brinquedos, e conforme foram surgindo novas necessidades, os seus objetivos foram sendo redimensionados para cada ambiente e demanda. Eu falei aqui, gente, a brinquedoteca, ela surge com o objetivo de resgate do brincar espontâneo. Isso acontece principalmente num hospital, né, gente? Porque a criança, eu acredito que ela não vai ter muita vontade ali de brincar, né? Segundo Nilce Cunha, a brinquedoteca ela pode ser vista como um mundo de fantasia, magia, alegria e imaginação. Um lugar para a criança ser livre e o resgate do brincar. É um local criado com o intuito de proporcionar à criança estímulos, onde ela possa brincar livremente e sem cobranças, onde acontecem atividades lúdicas e respeito às necessidades afetivas das crianças. Nos dias de hoje, além do Estatuto da Criança e do Adolescente, orientar na questão do direito da criança a brincar, existem legislações que descrevem e obrigam a criação de brinquedotecas em hospitais, nos hospitais que ofereçam atendimento pediátrico. A brinquedoteca no ambiente hospitalar, ela permite à criança e o adolescente e a família a conexão de conhecimento e um novo olhar sobre a doença. A brinquedoteca, ela favorece a troca de experiências entre as crianças e a sua família, também a troca de vivências e angústias que existem nas doenças e sobre o tratamento também. As atividades, elas dão voz ativa aos pacientes e permitem vivenciar seus desejos e medos de maneira mais fácil. Além de garantir um atendimento médico mais humanizado e de qualidade às crianças hospitalizadas, a brinquedoteca ela tem se mostrado bastante eficiente. Ela reduz o tempo de internação e acelera o processo de recuperação das crianças. Vamos falar agora sobre a caracterização da brinquedoteca hospitalar. Segundo Santos, não se deve confundir brinquedoteca com creche. Como ele diz,
A missão de uma brinquedoteca é permitir muitos brinquedos e ensinar o manuseio de jogos, mas a criança deve frequentar esse ambiente por vontade própria e pelo prazer de brincar e encontrar as pessoas. Nas brinquedotecas hospitalares, a gente pode ver a necessidade das crianças reinventarem a sua realidade. Esses lugares tornam o hospital um pouco mais acolhedor e de socialização e apropriamento de habilidades, como a atenção, a concentração, a afetividade, a cognição, dentre outras coisas. O entretenimento das crianças e dos adolescentes também que estão hospitalizados mostram que podem modificar o comportamento dessas pessoas e permitem que, vamos dizer assim, o comportamento dos alunos que participam das atividades lúdicas, artísticas e recreativas nos hospitais. De acordo com a autora Nilce Cunha, é importante a gente ressaltar que a brinquedoteca não deve ser apenas um lugar que existam muitos brinquedos, mas sim um lugar que seja baseado em uma estrutura educacional, que seja voltado para o mundo mágico, para o mundo lúdico, com criatividade e muito afeto como prioridade. Assim, a criança acaba se voltando para a criação de uma atmosfera que é muito especial, despertando nessa criança sentimentos positivos e menos traumatizantes. A brinquedoteca, então, ela precisa funcionar como um santuário de paz e segurança, onde possa se trabalhar os sentimentos das crianças. Apesar de ser um ambiente agressivo e assustador do hospital, sendo possível tornar a estadia da criança menos agonizante. Agora a gente vai falar da utilização do brinquedo terapêutico. Gente, o brinquedo terapêutico, ele foi inventado para aliviar o estresse que ele é criado pelas experiências experiências diferentes que as crianças estão habituadas, que por vezes costumam ser dolorosas e requer mais do que recreação. O objetivo das brincadeiras no hospital não é somente recreação, mas é por meio delas que a criança pode verbalizar o que ela sente. Entre as formas de comunicação com a criança, o brinquedo é a mais eficiente. Algumas pessoas elas acreditam que o que determinava as brincadeiras era a imaginação, mas quem determina as brincadeiras é a criança. O brincar, ele é uma atividade espontânea, natural, um ato que é próprio da criança. E não haveria como entender a vida da criança sem um brinquedo. É preciso a gente ressaltar aqui que, no entanto, não é apenas uma atividade natural, é uma atividade social e cultural também. Desde o início, o brinquedo é uma forma da criança se relacionar, de estar com o outro, de encontrar o mundo físico e social. A brincadeira, ela é universal e própria da saúde. O brincar, ela facilita o crescimento e por isso a saúde. O brincar, ele conduz... vou pôr meu óculos.
relacionamentos grupais, podendo ser uma forma de comunicação. Por isso, gente, a brincadeira ela traz oportunidade para o exercício da simbolização e também é uma característica humana. A brincadeira durante a hospitalização ela pode proporcionar diversão, relaxamento, diminuição do estresse, da separação e angústia. Um meio de aliviar a tensão e expressar os sentimentos, a interação positiva com as pessoas, meio de expressar ideias e interesses. A brincadeira pode ser classificada em dois tipos, sendo recreacional, que é uma atividade estruturada na qual a participação da criança é espontânea, a finalidade é obter prazer, promovendo a interação entre as crianças, e a brincadeira terapêutica, que é uma atividade mais estruturada, que é conduzida por profissionais que conhecem a técnica de aplicação e ela visa promover o bem-estar físico e emocional da criança que vivencia uma situação que é incomum à sua idade. Agora a gente vai falar sobre a associação entre brinquedoteca e a recuperação das crianças que estão internadas. Só deixa eu ver aqui se tá tudo certo. Tá tudo certo. O brincar, ele tá associado ao bem-estar da saúde e tem uma função curativa. Funciona como uma forma de expressar os medos e ansiedades de uma maneira natural. E a criança, ela pode... E as brincadeiras, elas podem ser usadas na explicação de procedimentos cirúrgicos, facilitando o entendimento e o consentimento da criança. Muitas pesquisas elas falam sobre a assistência da criança baseadas na comunicação terapêutica. Embora tratando o tema de formas diversas em diferentes situações, esses estudos eles têm o ponto central a comunicação, que se desenvolve durante a assistência ao paciente e considera como um requisito essencial para um cuidar mais eficiente. Todos os profissionais da saúde, eles precisam se organizar e dedicar parte do seu tempo para trabalhar com um brinquedo terapêutico e utilizar a brinquedoteca como um intuito de que as crianças melhorem rapidamente. O trabalho de entendimento das crianças hospitalizadas demonstra que existem modificações de comportamento nos pacientes que participam de atividades lúdicas, artísticas e recreativas nos hospitais. Quando uma criança ela é hospitalizada, ela pode ter momentos de distração e de divertimento no contexto hospitalar. Mergulham em um universo de possibilidades, pois nesses lugares elas recriam e enfrentam situações vividas por eles em seu cotidiano. Existe a possibilidade, sim, de construir o relacionamento terapêutico, que é desenvolvido na assistência pediátrica, usando o brinquedo como uma maneira de inserir a criança no contexto, quer dizer, não inserir a criança,
inserir o profissional no contexto da criança e estimular a expressão e os sentimentos da criança e a sua percepção do que a respeito do que acontece com a criança. Por fim, proporciona uma forma de atingir os objetivos terapêuticos e aceitação dos cuidados da enfermagem. Entre as novas tendências filosóficas do cuidado à criança, a gente pode destacar a prestação da assistência atraumática, que ela pressupõe intervenções voltadas a eliminar ou minimizar os desconfortos físicos e psicológicos experimentados pelas crianças e pelos seus familiares, sejam na realização de procedimento ou quando vivenciam a internação hospitalar. Como recurso para assistência de enfermagem afetiva e atraumática, a gente pode destacar o emprego do brinquedo terapêutico. Em relação ao preparo da criança para procedimentos cirúrgicos, alguns artigos abordam como ser benéfico para a criança e para os seus familiares a orientação e o apoio oferecido pela equipe da saúde durante o período pré-operatório. Os resultados desses estudos, eles ressaltam a necessidade da individualização da assistência e da preocupação com o cuidado integral da criança e também da família. No Brasil, após o ensino do brinquedo terapêutico como um recurso de intervenção na assistência dos procedimentos médicos à criança, iniciado nos anos 60 com a professora doutora Esther Moraes, para melhorar e conhecer a situação, ela afirmou ser um brinquedo dramático, uma forma de interação entre pessoas, e ela começou a usar na assistência das crianças de forma intuitiva, durante a observação de situações que são traumatizantes às crianças. Bom, gente, o vídeo de hoje é esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu peço desculpas por ter sido um vídeo extremamente longo, mas eu acho que as brinquedotecas é um assunto muito bacana, que está sendo muito discutido, né? Principalmente é um lugar que é muito importante existir nos hospitais, inclusive ele é regulamentado nas leis, né, pelo ECA. Eu também queria me desculpar pelo atraso nos vídeos, eu não tô conseguindo me organizar e postar os vídeos no dia que eu falei para vocês, então eu peço desculpas por isso. Eu agradeço pela sua visualização e pela sua interação aqui nos meus vídeos. Muito obrigado. Me diga se vocês estão gostando. E por hoje é só, então. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!